Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o JP Baraça e hoje eu vou trazer aqui para você uma novidade. Nós daremos início a uma jornada no canal. Estou falando dos duelos de sucesso, que nada mais é do que eu estarei trazendo aqui, ora, fundos imobiliários para a gente comparar, ações, ETFs, tudo para quê? Para que de fato você possa aprender a analisar, a estudar, a ver o que mais faz sentido de acordo com o seu perfil, para que você tenha as melhores tomadas de decisões. Sem enrolação, vamos de fato aqui para o vídeo de hoje. O que eu quero trazer para você em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu preciso trazer para você quais são os pontos importantes para análise. Caso você ainda não tenha visto um dos vídeos mais importantes aqui do canal, que é como analisar fundos imobiliários na prática. Se você não viu, se é a primeira vez que você está chegando no canal, não tem problema. O que eu vou fazer para você? Eu vou retomar aqui 5 pontos principais e aí sim nós daremos início nesse material, vamos explorar um pouco mais os relatórios. Eu montei um material bem legal, bem didático, espero que você goste. Então, para isso, vocês já estão vendo aqui na tela que nós daremos início de acordo com os pontos para análises. Então, primeira coisa, quem são os inquilinos? É um ponto extremamente importante. Quantos imóveis o fundo imobiliário possui? Qual o tipo de contrato? É típico? É atípico? Calma que eu vou comentar sobre cada um deles. Qual a localização dos imóveis? Isso define muito a qualidade do ativo. E qual a vacância física e financeira? Também vou explicar cada uma delas. Começando então pelo XPLG, o que eu trouxe aqui em primeiro lugar? Eu trouxe essa parte dos locatários, dos inquilinos, para que a gente possa começar a se familiarizar. Eu vou trazer uma parte mais detalhada nessa explicação do XPLG, nos termos que talvez você não conheça e vai ficar mais fácil depois de entender no HGLG. Então trazendo aqui os locatários, porcentagem da receita imobiliária. Quem são os principais inquilinos? Via Varejo, Leroy Merlin, Cislog, GPA, Lojas Renner, Mobile, B2W e tem uma composição aqui de outros. Nesse sentido, o relatório do XPLG, ele é bem didático, tá? Ele traz aqui de uma maneira bem interessante como que está distribuído, como que está essa parte dos setores. Isso eu gostei bastante desse relatório versus o relatório do HGLG. Começando aqui então com essa parte da distribuição, 50% comércio varejista, tem uma parte especulativa. O que seria isso? São aqueles galpões que ainda não foram definidos para o tipo de locatário. Ele foi construído sem um locatário já assinado. Então depois vão ter ali inquilinos, locatários, tentando entrar nesses galpões. Tem material de construção, comércio e distribuição de alimentos, logística e outros. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho aqui dos ativos. Quantos ativos tem? Quantos condomínios? Temos 17 condomínios. O que significa isso? São 17 áreas, centros logísticos que o XPLG é dono. Tem aqui essa parte de empreendimentos em construção, que são 2 empreendimentos em construção, área construída aproximadamente 955 mil metros quadrados. Muita coisa, tá, pessoal? É um número muito alto. Número de locatários 43, então ter essa quantidade de locatários e sendo locatários com uma boa credibilidade, que pagam em dia, proporciona essa baixa inadimplência, 2,3%. E aqui tem outros 2 termos extremamente importantes quando nós pensamos na análise de fundos imobiliários: vacância física e vacância financeira. O que seria a vacância física primeiro? Bom, vacância como um todo, essa palavra que ela quer dizer o que está vago, o que não está preenchido. Então a vacância física, ela vai ser relacionada à área bruta locável. Nossa, JP, o que é isso? Representa essa quantidade de 955 mil metros quadrados. Então ela está sobre esse valor, 7,2% não estão locados, estão vagos fisicamente. A vacância financeira, ela
vai atuar sobre a receita. Então ali em relação àquela receita total, quantos por cento poderia estar maior? 6,3%. Esses são dois termos muito importantes. Quanto maior a vacância física, maior a vacância financeira e vice-versa. Trazendo aqui essa evolução, então, da vacância física nos últimos 12 meses. Então, aqui pode perceber que ela diminuiu bem de novembro de 2021 até outubro de 22. Aí você pode falar, JP, mas, cara, 7% praticamente, eu acho que é um número ainda que é alto. Sim, é um número que ele necessita de um alarme, mas a média histórica é essa. Não é uma vacância que agrada, mas é uma vacância tolerável. Principalmente por quê? Porque a maior porcentagem dessa vacância, em torno de 5%, ela está concentrada numa região extremamente interessante do ponto de possibilidade de locar facilmente, que seria a região de Cajamar, a grande São Paulo. Então esse reduto ali é uma parte que tem uma procura muito grande. Por quê? Porque já é uma área escassa de terra para construir novos galpões. Então quem tem um galpão ali e tá vago, provavelmente vai ter uma procura maior. Então a tendência é que isso comece a diminuir ainda mais nos próximos meses. Trazendo aqui esse investimento por classe de ativos, tem aplicações financeiras, tem cotas de fundos imobiliários, tem imóveis 91%, talvez a resolução não esteja tão boa, mas eu vou te avisar já que vou deixar para você esse material disponível no link da descrição, um relatório para que você possa ler, possa pegar os detalhes. Se tiver alguma coisa que você não consiga visualizar tão bem, você entra lá e aí você vai ter a possibilidade de detalhar mais. Tipologia dos contratos, outra parte extremamente importante. O que são contratos típicos, que aqui nós temos 40%, e o que são atípicos, que aqui nós temos 60%. Contrato típico são aqueles contratos que têm, em média, 5 anos de duração. São contratos consideravelmente normais e também possuem multas normais, em torno ali de mais ou menos 6 meses do aluguel, caso você fale, tô indo embora, XPLG. Contrato atípico são aqueles contratos mais longos, normalmente ali de mais de 10 anos. E aqui a história já é um pouco diferente em relação à multa. O que acontece é que, caso você tenha, por exemplo, contrato de 10 anos e em 5 anos, na metade do caminho, você fala assim, vou precisar sair. O que acontece é que você tem que pagar todos os meses remanescentes. Então, os 5 anos de aluguéis que faltariam, você vai ter que pagar. Essa é a multa. Então, trazendo aqui 60% do portfólio com contratos atípicos, traz uma segurança maior para o caixa. Isso não quer dizer muita coisa se o fundo for bem administrado. Se essa proporção fosse inversa, não seria nada preocupante, tá? Só estou te contando aqui o que é atípico, o que é típico, para que você aprenda. Correção dos contratos. Então, esses contratos eles estão sempre indexados a algum fator indexador. O que seriam esses fatores indexadores? Seriam aqui esses IGPM, IPCA, IPC, FIP. Então aqui tem a porcentagem direitinho de cada um. A atualização dos contratos seria a porcentagem da receita imobiliária que está sendo atualizada de acordo com essas correções. Vencimento dos contratos, a grande maioria para 2025 ou mais, 77% para mais de 2025. E revisional dos contratos é a porcentagem ali daqueles contratos típicos que são corrigidos pelos indexadores. Falando um pouquinho aqui dessa localização, da distribuição geográfica, de como que são distribuídos os galpões. Temos aqui uma concentração, a maioria estão em São Paulo e dentro desses de São Paulo, a grande maioria está na Grande São Paulo, numa região ali que hoje em dia ficou conhecida como Last Mile, que são regiões que estão em um raio de 30 a 60 quilômetros da capital. Isso traz essa valorização, essa qualidade interessante para os ativos, tá? Tem uma parte também Rio de Janeiro, Minas Gerais, também estão perto das grandes capitais, em sua maioria. Talvez não esteja dando para ver muito bem
todos os nomes aqui, a área, a região de cada um dos galpões. Vou passar rapidamente nisso porque você vai poder observar melhor no relatório completo. Trazendo aqui mais uma parte, ó, CD Leroy Merlin, Mercado Livre, Panasonic, Unilever, Dia, Lojas Renner, Via Varejo e assim por diante. Outro ponto importante aqui é essa parte do patrimônio líquido. Mais de 3 bilhões de patrimônio líquido, 300 mil cotistas praticamente, o valor atual de R$ 103,34, valor patrimonial de 114,27, dividend yield de 7,97 nos últimos 12 meses e um P sobre VP de 0,9, o que significa que está sendo negociado com um deságio de 10%, um desconto de 10% no momento de compra desse fundo imobiliário. Taxa de administração não me agrada muito, tá? É uma taxa, porém é uma taxa média praticada no mercado, 0,95%, 0,75% ao ano, depende conforme previsto no regulamento, depende do desempenho. Taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark, do que exceder o índice que ele está buscando bater. E o benchmark dele é IPCA mais 6% ao ano. Aí você pode pensar, 20% de benchmark é bastante. Sim, eu concordo com você, é bastante. Porém, se ele entregar muita coisa, acaba que é justo você pagar um pouquinho mais. Depende do ponto de vista, depende de quanto ele entrega a mais, quanto vai ser rentável ou não. Dá uma olhada aqui, ele teve presente em 100% dos pregões, uma liquidez muito interessante, um volume muito grande, valor de mercado imenso, quantidade de cotas muito grande, retorno comparando com o IFIX nos últimos 12 meses, 18,30% e o IFIX 11,77%. Então assim, ele bateu ali praticamente o IPCA mais 6% ao ano, com o IPCA atual de aproximadamente aí 6,50, 6,47, estaria dando 12 e alguma coisa, o retorno bruto de 18,30, se você pagar 20% em cima disso, ainda te sobram aí 15% versus o benchmark, que seria em torno de 12%. Então, acaba que você pagou mais, mas você teve mais mesmo assim no saldo líquido. Entrando de fato agora no HGLG, vocês já podem observar aqui nessa imagem, nós temos 21 condomínios, tá? É muita coisa, pessoal. É um dos maiores fundos que nós temos de logística, se não o maior. Ele realmente tem um potencial muito grande, um histórico muito consistente, são ativos também bem localizados, e aqui eles contam então com 21 condomínios, 83 locatários, é um número imenso de locatários, e uma área bruta locável de 1 milhão de metros quadrados, tá? Aqui nessa área bruta locável, ela é bem próxima do XPLG, mas os locatários e a quantidade de condomínios já é bem maior, então ele é um fundo que está há muito mais tempo no mercado. Principais inquilinos, eu precisei trazer dessa forma porque ele não é tão didático nesse ponto em relação ao relatório do XPLG. Então nós temos aqui Kremer, Lojas Americanas, Brascabo, Tetra Pak, Gerdau e Volkswagen. Ativos imobiliários, aqui nós podemos ver a distribuição geográfica. Então nós temos aqui uma concentração bem grande no estado de São Paulo, o estado de maior importância nesse sentido de centros de distribuição. Não estão tão localizados na grande São Paulo como um todo, mas são cidades muito importantes, de grandes rodovias, grandes centros de distribuição. Depois vocês podem olhar com um pouquinho mais de calma esses pontos. Composição do patrimônio líquido, aqui trouxe de uma maneira bem didática também, os imóveis, quanto que são de FIIs, CRIs, LCI, renda fixa e assim por diante, trazendo aqui a quantidade, o valor da cota patrimonial, patrimônio líquido, quantidade de cotas. Vencimento dos contratos, a grande média, que a grande maioria, a média dos contratos em atuação estão com um vencimento para 4,5 anos, 75% para 2026 ou mais, e tem também aqui essa parte de revisional dos contratos que eu já expliquei para vocês, tem uma grande distribuição nos anos de 2022 e 2024.
Mês de reajuste, ele mostra aqui os indexadores, mais uma vez, conforme eu já conversei com vocês, 80% está relacionado ao IPCA, 19%, praticamente 20% aqui relacionado ao IGPM, tipicidade dos contratos, aqui praticamente se invertem, né, pessoal? O atípico 31%, o típico 68%, porém, uma classificação aqui muito interessante, são ativos, são credores muito bem taxados, muito bem ranqueados, que seria na classificação aqui AAA, 3 A, B e C, então eles estão bem divididos aqui, são realmente inquilinos que pagam em dia. A evolução da vacância física e do aluguel médio mensal, ele tem uma constância muito grande, em torno de 8, 7% na média, porém, agora em outubro de 2022, ele praticamente dobrou e eu vou explicar para você o porquê que aconteceu isso. Calma, não tem nenhum motivo de desespero. O que aconteceu foi uma aquisição de 2 novos galpões logísticos, o HGLG Torino e o HGLG Itupeva 2, e fez com que isso aumentasse a vacância. Entraram 2 ali, grandes galpões, grandes centros, e lembra que isso está relacionado à área bruta locável, à vacância física. Então, se você tem mais área que não está ocupada, vai aumentar a vacância, mas é um aumento temporário. Isso tende a ser corrigido, voltar para a média ou até diminuir. Trazendo aqui a receita da locação, ele mostra também de uma maneira bem didática, fechando aqui com uma receita de 24 milhões praticamente, no caixa de outubro. Cota, valor de mercado, valor atual, 166,16, pagando um dividendo de 9,64 nos últimos 12 meses, um P sobre VP de 1,13, historicamente o HGLG negocia com ágil, de 10 a 15%, então significa que você pagaria 1,10 a 1,15 nesse fundo, é o que o mercado precifica. Por quê? Qualidade dos ativos, histórico longo, está aqui desde 2010, trabalhando, fazendo aquisições, expandindo. Então ele tem ali esses pontos que faz com que as pessoas tenham ele como um ponto de vista que vale a pena pagar mais para ter o HGLG. Seria justo pagar mais para ter o HGLG. Rendimento 1,10 por cota, foi o último rendimento, número de cotistas 334 mil, valor de mercado 3,9 bilhões, área bruta locável eu já comentei com vocês, vacância física e vacância financeira, tá? 11,5% relacionado desses quase 14% de vacância física. Volume financeiro mensal, mesma coisa, tá, pessoal? Presente em 100% dos pregões, tem ali um volume muito interessante, porém teve uma rentabilidade menor nos últimos 12 meses quando comparado, praticamente metade da rentabilidade do XPLG, entregou menos do que o IFIX nos últimos 12 meses. Porém, também tem uma taxa de administração menor, 0,6% ao ano sobre o valor de mercado em negociação na bolsa do fundo. Vamos então aqui para essa parte final, esses pontos positivos que serão determinantes para a gente escolher aqui, para que eu escolha, no caso, o que mais me agradaria se eu fosse aportar em um deles. XPLG e HGLG. P sobre VP do XPLG é um ponto interessante, localização bem interessante também, na minha opinião, esses fundos que estão aqui mais centrados nessa grande região, nessa parte do last mile da grande São Paulo, vacância menor com uma possibilidade de diminuir ainda mais no curto prazo versus o HGLG, rentabilidade em 12 meses foi mais interessante. Também aqui no HGLG agora, número de ativos bem maior, traz uma diversificação muito maior, quanto mais ativos, menor a chance de você ter inadimplência, porque você dilui risco, o histórico muito positivo, desde 2010, assim como eu comentei com vocês, volume de mercado é superior e ele também é mais lucrativo no longo prazo. Melhor ou pior é uma questão muito subjetiva, porém, os pontos que foram decisivos para que se eu precisasse aportar
hoje, se fosse assim, estou para aportar em um dos dois, qual eu escolheria hoje, pelo momento, de acordo com o preço do fundo, sobre o valor patrimonial, de acordo com essa vacância que eu comentei e a localização dos ativos, eu aportaria em XPLG. Isso aqui não é uma recomendação de compra de jeito algum, eu trouxe para vocês aqui a minha opinião dessa batalha de hoje, quem leva desse atual momento, de acordo com esses indicadores sendo analisados, XPLG. Nunca analise o fundo somente por um indicador. Pega esse conjunto, assim como eu estou te mostrando, e veja o que faz mais sentido para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Foi um vídeo que deu bastante trabalho para produzir. Mais uma vez, peço que você, caso ainda não seja inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo para me ajudar a crescer. Nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço!